Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos resolver a questão 20 que caiu na prova do ENAD 2019 do curso de Engenharia Elétrica. Essa questão diz o seguinte: os indutores são encontrados em diversos tipos de sistemas, como veículos de tração elétrica, reguladores de tensão, fontes de computadores e assim vai. Para a correta análise em cada aplicação, é importante compreender a relação entre a corrente, o fluxo magnético e a tensão induzida nesses elementos. Comportamento da tensão média induzida nos terminais de um indutor de 10 mA, cuja corrente apresenta intervalo de variação linear, está representado no gráfico a seguir. Então, este é o gráfico da variação da corrente neste indutor em função do tempo. Considerando as informações do gráfico, bem como os efeitos das leis de Faraday e de Lenz aplicadas às bobinas indutoras, avalie as afirmações a seguir. E o que são essas afirmações? Essas afirmações são sobre a tensão média induzida na bobina em certos intervalos de tempo. Beleza. E aí, pessoal, para a gente resolver essa questão, nós precisamos nos lembrar das leis de Faraday e Lenz, aplicadas a bobinas. E essas leis, na verdade, dizem o seguinte, que a tensão induzida nessa bobina vai ser igual a menos a indutância dessa bobina vezes a derivada da corrente em função do tempo. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que analisar qual foi a variação da corrente em função do tempo em cada intervalo, e aí com isso a gente vai descobrir qual que é a tensão média induzida. Tá? Para a gente fazer isso, então, vamos analisar intervalo a intervalo. E vamos começar pela segunda afirmação. Por que pela segunda afirmação, pessoal? Porque nessa segunda afirmação, ela trata sobre o intervalo de 4 a 6 milissegundos, que é esse intervalo aqui. Neste intervalo aqui, pessoal, olha só que interessante, a corrente não muda nesse intervalo, ela fica constante. Isso significa que a sua derivada, então, é nula, porque a derivada ela mostra justamente essa variação em função do tempo. Se não tem variação, se é constante, significa que a derivada é zero. E aí, se a derivada é zero, quando a gente joga aqui na nossa equação, se a derivada é zero, a tensão induzida é zero. Então, de fato, essa afirmativa 2 é correta, porque neste intervalo, então, a tensão induzida vai ser de 0 mV. Vamos olhar para o nosso próximo intervalo? O nosso próximo intervalo aqui é de 6 a 8 milissegundos. E aí, o que a gente precisa saber? O que a gente precisa fazer? A gente precisa analisar qual que é a derivada do nosso gráfico de corrente em função do tempo neste intervalo. E aí a gente já observa que neste intervalo a gente tem uma função que é decrescente, ou seja, provavelmente, com certeza, essa derivada será negativa, porque a gente tem um gráfico que é decrescente. Mas como que a gente vai calcular a derivada aqui neste caso? Bom, como nós estamos falando de variações que são lineares, em vez de a gente calcular a derivada propriamente dita, nós podemos simplesmente analisar a variação, o ΔI sobre o ΔT, porque a variação é linear. Então, essa variação de ΔI sobre ΔT vai nos dar a derivada, que é a inclinação aqui da reta. Ok? Então, analisando esse intervalo de 6 a 8, se a gente calcular a derivada de dt pela variação ΔI sobre ΔT, a gente tem um resultado de menos 25. E aí, por que é menos 25, professora? Se você ainda não entendeu, por que é menos 25? Porque a gente tem um decaimento de 50 miliamperes, um intervalo de tempo de 2 milissegundos. Então, 50 dividido por 2 dá 25. Mas como essa variação é negativa, é menos 25. E aí, substituindo na equação, como a nossa indutância é de 10 mA, e a gente já tem um sinal negativo aqui da própria equação, nós temos um resultado de 250 mV. Logo, este item 3 também já é correto. Beleza. Isso significa, pessoal, que a gente não pode ter como resposta nem a letra A, nem a letra B, nem a letra D. Porque nenhuma dessas alternativas tem como, ali na sua resposta, que 2 e 3 são corretos. Então, a gente só tem como opção a letra C e a letra E. E olha só que interessante, nem a letra C nem a letra E falam que a parte 1, que a afirmativa 1 é verdadeira. Logo, a gente nem vai checar a afirmativa 1, vamos logo para a afirmativa 4. E a afirmativa 4 fala do intervalo de 10 a 14 milissegundos, que é este aqui. E que o gráfico está crescente. Se está crescente, significa então que a nossa derivada, a nossa variação vai ser positiva. Ok? Então, vamos analisar esse intervalo de 10 a 14, o nosso DI dt, que a gente vai analisar por um ΔI sobre ΔT.
Então, nosso DI/dt vai ser igual a 25 nesse caso. Por que 25? Porque a gente tem uma variação que vai de 0 a 100 em 4 milissegundos, né? Então, 100 miliamperes sobre 4 milissegundos dá 25. Agora, positivo, porque nós temos um gráfico crescente. Substituindo na equação, a gente obtém um resultado de menos 250 milivolts. Ou seja, este item 4 está corretíssimo. Beleza, já sabemos então qual é a resposta. Mas, se eu quisesse analisar este intervalo de 2 a 4, né? Por que essa afirmativa 1 está incorreta então? Porque olha só, pessoal, a gente tem aqui de 2 a 4 um primeiro momento que temos uma variação positiva, que nos faz ter uma tensão induzida negativa, e a mesma variação depois, tá? Com a mesma inclinação, a gente pode perceber, né? Deste meio ponto aqui até 4 milissegundos. Só que agora essa variação de corrente é negativa que nos faz ter uma tensão induzida positiva. Ou seja, né, em média, aqui neste intervalo de 2 a 4, nós temos uma variação que é nula. Tá? Por isso que o item 1 é incorreto. Mas então a gente já conclui que nossa resposta correta é a letra E. Beleza, pessoal? Quaisquer dúvidas, deixem nos comentários. Não deixem de curtir esse vídeo e seguir o canal. E até a próxima!